laughing, playing, singing and talking. You'll find us hurting, lying, fighting, and crying. You'll find us in homes, in schools, and in shopping centres. You will find us in parks, on the street and in churches. We are your children. Your youth and your responsibility. The call of the world continues to weaken the influence of our families and the church over us. It is becoming harder and harder for us to hear the message of God's love. The time is right for a decade-long emphasis on the children and youth of our world. We don't need another program. We don't need more events or church camps. We need a church that will minister to us and incorporate us into the church family through a wide variety of means and methods. We want and need opportunities to minister to others in ways consistent with our ages, abilities and spiritual gifts. We can serve in lots of ways. We can pray for our neighbours. We can help others to feel they belong. We can learn to play our part. We can even help make decisions. We are disciples in training, not disciples in waiting. Please don't underestimate us. We are the church of today and the church of the future. But you're in danger of losing us. You're 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 losing us. Will you do whatever it takes to reach us? Will you set aside your differences and meet us where we are? Will you teach us how to live? We are within your grasp. You can help change our lives. Please take time to share Christ with us. Because in 10 years I'll be 19. I'll be 20. I'll be 19. Because in 10 years I'll be 16. I'll be 24. 10 years I'll be 16. I'll be 17. Because in 10 years I'll be 14. I'll be 18. I'll be 23. I'll be 18. I'll be 20. We'll be 16. The question is. 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 In 10 years, will you have made a difference? Queridos pais, essa semana a gente vai começar mais um projeto do Ministério da Criança. Esse é o primeiro projeto do ano que o Ministério da Criança vai estar realizando com as crianças da nossa igreja. E você, pai e mãe, é essencial nesse projeto. Hoje, o recado é para vocês. A gente chamou as crianças aqui para vocês verem elas e quanto elas precisam do apoio de vocês. Nós temos uma equipe do Ministério da Criança muito ativo, as professoras são dedicadas, elas estão aqui todos os sábados. Raramente elas faltam, mas sozinhas elas não podem influenciar a vida espiritual dos seus filhos. Então hoje eu quero pedir a participação ativa de vocês. A partir de hoje, a gente começa um projeto para esse ano as crianças terem uma infância dedicada ao evangelismo. Muito obrigado pelo convite à Igreja do Bosque, através da Carol, do Ricardo. É uma alegria muito grande estar aqui. Bom, ele já me apresentou, a minha esposa também vai estar comigo à tarde, ela está aqui. E é uma honra muito grande. Irmãos, eu fico impressionado em como toda a mensagem dessa manhã está intimamente interligada, deixando claro que o mensageiro é um só, o Espírito Santo. E Deus seja louvado por isso, igreja. Deus seja louvado. Antes de nós começarmos a reflexão dessa manhã propriamente dita, vamos fechar os olhos e fazermos mais uma oração. Santo amado Deus, a Ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, tendo o privilégio de Te adorar. Nós já o adoramos, Senhor, através de hinos, através de dízimos, ofertas, através da nossa reverência, através do nosso amor, através da nossa consagração, Senhor. Nós Te louvamos imensamente por isso. Por esse privilégio de fazermos isso em tão boas condições, Senhor. No momento onde o mundo vive uma pandemia, uma crise econômica gigantesca, nós estamos aqui Te adorando em perfeitas condições. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Nesse momento dessa reflexão, Senhor, nós precisamos que cada detalhe da Tua vontade, cada verso da Tua palavra,
tenha um poder vivo em nossa vida. Por isso, mais uma vez, imploramos que o Teu Santo Espírito se faça aqui presente. E que tudo que o Senhor preparou para essa manhã seja alcançado segundo a Tua perfeita e santa bondade, Senhor. Abençoa-nos a todos que estamos aqui com essas bênçãos e também todos os que estão assistindo via internet e vão assistir depois futuramente também, Senhor. Nós imploramos isso confiando em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, igreja, eu sou adventista praticamente de berço. Eu cresci num lar com a minha mãe, que estava se tornando adventista, então eu fui aprendendo sobre o cristianismo e também sobre o adventismo, aos poucos ali com a minha família. E tem um ponto muito interessante, que é um ponto-chave da mensagem dessa manhã. Há uns 15 anos, eu estava numa situação onde eu estava com vários conflitos internos relacionados à fé. Eu tinha passado por vários outros tipos de conflitos, mas esses conflitos estavam relacionados a eu abrir a palavra de Deus, a eu estudar o espírito de profecia e ver uma diferença muito grande entre o que eu lia e o que eu vivia e o que eu via ao meu redor. Isso começou a me gerar muita angústia. Não sei se você já sentiu isso, essa angústia de repente olhar e falar, meu, tem muita coisa muito diferente da minha realidade. E o ápice desse momento na minha vida foi um dia que eu estava no metrô e tinha uma menina chorando. E eu quis ir lá, eu vi uma menina chorando no metrô, eu quis ir lá falar com ela, e eu não me senti capaz de ir lá falar alguma coisa com ela. E naquele dia eu voltei para casa me sentindo um absoluto hipócrita, porque eu pensei assim, como que eu digo ser representante do reino celestial na terra, eu afirmo que eu tenho a solução para o mundo, eu afirmo que eu tenho a solução para a felicidade, a chave para a felicidade, e eu não tenho coragem de compartilhar com uma pessoa, porque talvez ela não vai gostar do que eu estou falando para ela. E ali, irmãos, eu comecei uma caminhada com Deus, onde o Espírito Santo foi me guiando, e eu pedi para o Senhor me mostrar pessoas que viviam essa profundidade, e o Senhor me apresentou pessoas, pouquíssimas pessoas que eu conheci na minha vida, para eu aprender um nível mais profundo do que o que eu vivia. Nessa caminhada, nesse momento, irmãos, o Espírito Santo começou a me guiar a algumas reflexões. Uma delas, primeira reflexão, e eu quero que você depois faça na sua casa. Eu pensei, eu realmente acredito no que eu falo que eu acredito? Porque as atitudes dizem muito mais do que as palavras. Eu realmente creio no que eu afirmo que eu creio? E com base nessa reflexão, eu comecei a analisar alguns textos e eu percebi que eu não cria de verdade em muitas coisas que eu achava que eu cria. Além disso, o Espírito Santo começou a me mostrar pessoas que oravam como as pessoas na Bíblia oravam. Eu comecei a conhecer várias pessoas que oravam por várias horas, que estavam acostumados a orar das 3 da manhã às 6 da manhã, e eu comecei a pensar, nossa, mas o máximo que eu consegui orar na minha vida foi 20 minutos? O que se fala com Deus tanto tempo assim? O que acontece? Por que essas pessoas têm tanto poder? E o que elas conversam tanto com Deus? E o Senhor foi me ensinando a maneira de orar, olhar para os versos, e à medida que eu comecei a olhar para os versos e crer que aquilo era realmente a realidade, do jeito que estava lá, muita coisa começou a acontecer. Irmãos, uma das maiores estratégias de Satanás é fazer com que a gente olhe para a Bíblia de uma maneira que pareça que todas essas histórias e todo esse poder e toda essa vivência foram coisas do passado, que se aplicam de uma forma diferenciada hoje, talvez não com a mesma intensidade, talvez não da mesma maneira. E a partir do momento que eu comecei então a estudar e avançar nesse sentido, muitas coisas foram acontecendo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é o que, igreja? Impossível agradar a Deus. Sem a fé verdadeira é impossível agradar a Deus. Sem uma fé que expulsa o medo, expulsa a ansiedade e confia verdadeiramente, confia no que não se vê, é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, eu fui tendo mais coragem, isso foi uma caminhada, claro, mas o Espírito Santo começou a me dar mais coragem, eu comecei a falar mais de Jesus para as pessoas. E isso foi aumentando, irmãos, aumentando. Eu gostaria de ter muito tempo para contar só essas histórias, mas não é possível nessa manhã. Mas chegou a um ponto onde o Senhor começou a falar comigo na rua. Está vendo aquela pessoa? Vai e fala isso. Espírito Santo me falando. E eu fui e falei. E depois outra, as coisas começaram a acontecer numa velocidade tão grande que o Espírito Santo me falou, você vai ter que se acostumar logo com isso, para você aguentar o que o Espírito Santo, que o Senhor deseja que você faça. A gente estava tão empolgado lá em casa,
que muitas coisas foram acontecendo. E quando eu chegava em casa, a minha esposa vivendo essas experiências, eu vivendo essas experiências, e quando eu chegava em casa, a minha esposa perguntava, quais foram as de hoje? Conta. E eu contava e falava, hoje o Senhor me mandou falar com uma pessoa assim, eu estava saindo da academia, eu era personal trainer antes de ser missionário, e eu estava saindo da academia e o Senhor me falou, vai lá com aquela mulher e fala isso. Eu olhei uma mulher que eu nunca vi na vida, com decotão, com a calça justa, eu falei, Senhor, é isso mesmo. E quando eu estava descendo a escada, o Senhor me disse, por que você fala que quer trabalhar para mim, se você tem medo de fazer o que eu mando você fazer? E eu voltei e falei, vou lá falar com ela. Quando eu comecei a falar com ela, a mensagem que o Senhor tinha me dado para falar para ela, ela começou a falar, eu sou de uma família espírita, eu me batizei numa igreja cristã semana passada e você é a resposta às minhas orações. Amém? O Senhor está muito interessado em usar a gente muito mais do que a gente imagina. Eu lidava com famílias, eu era personal trainer em São Paulo, lidava com muitas famílias com poder aquisitivo muito alto, e o Senhor estava abrindo as portas de uma maneira que eu dava estudo bíblico quase toda a aula que eu dava. Quase toda a aula que eu dava era um estudo bíblico. A gente chegou, eu e minha esposa, a gente chegou a dar estudo bíblico para famílias de pessoas de idade, de pessoas jovens, que eles, às vezes a gente sai do estudo bíblico 2 da manhã com eles falando, eu quero mais, Davi, eu quero mais, Jéssica. Mas fala, calma, você vai ter mais. E as coisas foram acontecendo dessa maneira, até que um dia, deixa eu só abrir minha água aqui, gente, um segundinho, por favor. Então o Senhor usando poderosamente, até que um dia, eu estava saindo de um condomínio, irmãos, e eu já tinha falado de Jesus para um monte de gente. Às vezes eu terminava a aula de personal no canto da academia, de joelhos, orando com o cliente. Às vezes Deus mandava falar com outras pessoas na academia, e muitas coisas acontecendo, Deus mostrando as respostas dele. Eu quero deixar um outro detalhe aqui muito importante, irmãos. A gente julga que as pessoas não querem saber a verdade, e a gente julga que as pessoas vão rejeitar a gente. Irmãos, de centenas e centenas de pessoas que eu já falei de Jesus assim, nessa fase, com mais ousadia, chegando com uma mensagem direta, orando com as pessoas, eu tive 2 ou 3 pessoas que rejeitaram a mensagem. Vocês acreditam nisso? 2 ou 3. E às vezes nós nos preocupamos pensando que as pessoas não estão querendo saber sobre a verdade, não querem saber com Jesus ou vão rejeitar a gente. Então um dia eu estava saindo do condomínio, na zona norte de São Paulo, e esse condomínio tinha 3 porteiros, era de noite já, tinha feito tudo que o Senhor tinha mandado fazer nesse dia, estava voltando para casa tranquilamente. Quando eu saí do condomínio, eu vi um senhor na portaria. Ele estava sentado, era um dos porteiros. Ele estava sentado num banquinho, do lado de fora da guarita, e eu cheguei, eu estava indo embora, e eu passei por ele, eu falei, não, eu vou falar de Jesus para ele, eu nunca vejo ele, nunca vi esse senhor, via muito pouco. Eu voltei e falei, deixa eu conversar com você, qual que é seu nome? Falei, olha, Jesus Cristo, é assim, assado, Ele te ama, Ele morreu por você, Ele é real, Ele não é um sentimentalismo, Ele não é um sensacionalismo, Ele não é uma religiosidade, todos que o buscam de todo o coração o encontram. E eu comecei a falar com ele, ele começou a se abrir, contar, conversar, a gente conversou ali alguns minutos, e eu falei, eu posso orar por você? Pode. Coloquei a mão nele e orei por ele. Orei e fui embora, irmãos. Passado alguns dias, eu cheguei nesse mesmo condomínio de noite, e quando eu estava passando na portaria, de longe ele me viu e falou, irmãozinho, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu falei, o que foi lindo? Ele, foi lindo, foi lindo. Eu falei, o que foi lindo? Me explica. Ele falou assim, irmão, aquele dia que você passou por mim, eu não aguentava mais de dor no ciático. Eu estava morrendo de dor no ciático, fazendo tratamentos. Eu estava tomando remédios para a dor, e a dor não passava, eu não estava conseguindo trabalhar, você não percebeu, eu estava curvado de dor. Eu falei, não percebi. Ele falou, do momento em que você orou por mim, em diante, eu fui curado. Amém? Igreja, Deus quer usar a gente muito mais do que a gente imagina, mesmo. Eu quero deixar isso claro, o Senhor quer deixar isso claro. O poder continua totalmente disponível. Irmãos, eu não orei pela cura, eu orei por Ele, tocando nele, crendo que da minha mão sairia poder dos céus, e no nome do santo e bendito Salvador que nós temos, Jesus Cristo. Isso foi passando, as coisas foram acontecendo, eu e a minha esposa empolgados, vivendo essas coisas, e muitas coisas acontecendo, e todo dia, às vezes mais de 10 vezes no mesmo dia, e o Senhor orientando. Chegou um momento que eu falei assim, olha, as coisas foram encaminhando, e a gente definiu que nós iríamos para a Amazônia. Bom, parte desse processo a gente vai contar de tarde, eu não vou dar spoiler para você estar aqui, tá bom? Mas, nesse momento eu falei assim, poxa, a gente está indo embora, e eu não estou conseguindo ter tempo para ensinar jovens sobre isso. Eu queria tanto ensinar, porque, irmãos, foi difícil para eu aprender que tudo isso estava disponível, ao nosso alcance o tempo inteiro.
o tempo inteiro, as pessoas de muito poder aquisitivo, de baixo poder aquisitivo, moradores de rua, estão todos implorando para que nós nos levantemos, todos implorando para que nós falemos, todos implorando para que nós toquemos neles, crendo em Jesus Cristo e de nós saia poder. Eu passei algum tempo procurando jovens e pensando como eu vou fazer isso. E eu queria aqui ressaltar um texto nessa manhã, texto que está em João 14, verso 12, eu vou pedir, o texto vai ser colocado no telão na mesma versão que eu vou ler aqui para facilitar aí o processo, tá bom? João 14, 12 diz, lembre-se, olhe para os textos bíblicos hoje, crendo 100% no poder que existe nele. Em verdade e em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Verso 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Irmãos, olha o poder desse verso. Esse poder está disponível para todos. Quando eu busquei jovens para falar sobre isso, era um sábado à noite, eu morava num lugar em São Paulo onde tinha muitos bares e baladinhas ali perto, numa avenida do lado da onde eu morava. E eu chamei um jovem específico. Nesse dia minha esposa tinha saído, tinha ido encontrar algumas amigas. E eu chamei ele no sábado à noite e falei o seguinte, hoje a gente vai fazer um trabalho do Senhor, real, certo? Um nível acima do que a gente está acostumado. Eu falei, nós temos aqui esses livros, Grande Conflito, História da Redenção, nós vamos ler alguns textos bíblicos, nós vamos orar crendo no poder divino, e nós vamos sair pregando corajosamente, fazendo o que nós fomos chamados para fazer. Um dos textos que nós lemos naquela noite foi Atos, capítulo 4, versos 29 a 31. Presta atenção nesse texto. É o momento da igreja primitiva. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, igreja? Nós então saímos, eu e esse jovem, a gente falou assim, a gente vai viver isso aqui, crendo nisso aqui. Jesus está para voltar e a gente tem que anunciar. Então a gente saiu, mochila cheia de Grande Conflito. Primeiro jovem que a gente encontrou na rua, a gente parou e eu falei assim, olha, Jesus Cristo mandou dar um recado para você, Ele te ama, Ele é real, Ele está a fim de resolver os seus problemas. E esse cara começou a ficar assim, ele falou, eu estava no meu trabalho agora há pouco, e eu quase morri num acidente no trabalho, quase morri. Eu falei, pois Jesus Cristo me mandou aqui para te dizer que Ele te salvou desse acidente. Jesus Cristo mandou aqui para te dizer que Ele é quem colocou a mão para você não ser morto. A gente conversou, a gente orou, entreguei o Grande Conflito com ele, falei um pouco sobre as cenas finais, fomos embora e a gente continuou esse trabalho. Com moradores de rua, com pessoas que estavam indo para a balada, a gente continuou, a gente saiu com um propósito, vamos alcançar. Depois outros jovens se juntaram a nós, a gente fez um outro trabalho também evangelístico, e quando a gente estava voltando, só eu e esse jovem que estava comigo, já era mais ou menos 1h da madrugada, eu estava voltando para casa, e a gente voltando aqui na calçada, a pé, e a gente viu do outro lado da rua, uma mulher com o braço cruzado, encarando a gente de uma forma assim, satânica. Aí eu tive a mesma impressão que esse jovem, ele falou assim, acho que essa mulher está possessa. Eu falei, eu também acho, vamos lá. Atravessei a rua, quando eu fui chegando perto dela, ela colocou a mão debaixo da blusa e falou, se afasta que eu vou atirar, se afasta que eu vou sacar da arma e atirar em vocês. Calma, que ele ficou um clima tenso, demorou uns bons minutos para esfriar, acalmar. Aí ela disse que ela era uma policial paisana, que ela achou que a gente estava um assaltando o outro, quando ela viu a gente indo. Ela começou a conversar, e essa mulher começou a desabafar, eu comecei a falar da volta de Jesus. Começamos a falar então ali, avançar na mensagem que o Senhor tinha colocado no nosso coração. E ela pegou e falou assim, olha, há um tempo atrás, eu fui atropelada, muito perto daqui, mostrou o lugar que ela tinha sido atropelada, e falou, a minha mão nunca mais voltou ao normal. Minha mão dói demais, todos os dias, eu fiz toda a fisioterapia que tinha que fazer e tal. Eu falei, então dá a mão aqui, porque Jesus morreu para liberar esse poder para a gente. Falei, dá a mão aqui, coloquei a mão em cima dela, da mão dela, e nós começamos a orar, irmãos. A atmosfera foi diferente. Eu acredito que muitos aqui já sentiram isso, de quando você ora de uma maneira que a atmosfera fica completamente diferente. A presença do divino estava sendo percebida fisicamente ali naquele lugar. Essa mulher começou a chorar,
esse jovem que estava comigo, que era cético, começou a perceber o que estava acontecendo ali. Nós terminamos a oração e ela foi curada. Amém, igreja? Amém? Isso está disponível para nós, irmãos. Sempre esteve disponível para nós. Mateus 9, versos 37 e 38. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, o mundo está rogando para saber a verdade. Nós estamos aqui a manhã inteira hoje falando sobre reavivamento. Com as crianças, com os adultos. O tema dessa manhã, dessa pregação é reavivamento final. Nós precisamos nos posicionar mais e mais, irmãos. A prática, jovens, a prática é 1000 vezes mais legal que a teoria. É muito importante e bom nós sabermos a teoria. É muito importante e bom nós nos reunirmos para estudar a lição da escola sabatina. Mas isso tem que gerar frutos reais. A prática é muito mais legal, jovens. Existe um poder disponível para você, que se você aprender a obedecer ao Espírito Santo e a palavra de Deus, e subir para os próximos níveis que o Senhor tem te chamado, você vai viver um poder que você não imagina. O inferno vai tremer quando você acordar. O jovem tem um poder muito grande. Não duvidem, saiam e falem, toquem nas pessoas, orem por elas. Eu não estou dizendo aqui que se você passou por um momento onde você orou e uma pessoa não foi curada, esse momento foi necessariamente falta de fé. Eu orei por muitas pessoas que não foram curadas, a palavra final é do Senhor, porém existe um poder disponível mais elevado do que nós estamos acostumados, e o jovem tem um poder muito grande. Eu tenho visto, não sei se vocês têm visto, acredito que vocês também, muitas crianças serem levantadas por Deus para falar, para pregar. Eu conheço uma menina de 10 anos que não é de família cristã, e o Senhor tem revelado tanta coisa a ela, que ela está dando estudos bíblicos no condomínio dela. Eu e a Jéssica chegamos para conversar com essa família. Só a menina de 10 anos está com sede do evangelho, e tudo que nós contávamos para ela sobre a história da redenção, ela já sabia. Ela foi por conta própria estudar. Os pais falaram assim: vocês não acreditam, a gente desceu no condomínio outro dia, ela estava com todo mundo sentado explicando quem é Jesus. O Senhor tem levantado a nossa geração, para que nós tenhamos o privilégio de terminar a obra que Ele começou há 2000 anos atrás. Amém, igreja? Jesus está a fim de fluir através de nós. Essa é a realidade. Não tenho tempo para falar muito sobre isso, gostaria muito, mas peça a Deus que coloque as pessoas certas no seu caminho, para te ensinar a viver à altura de tudo que está escrito na palavra, e não coloque limites para o que o Senhor quer fazer através de você. A pregação dessa manhã é dividida basicamente em 2 partes, e eu tenho que entrar em uma outra parte agora que é muito importante. Quantos aqui se lembram da primeira visão de Ellen White? Boa, a gente se lembra. Com certeza muitos vão lembrar, não lembram que é a primeira visão. Mas a segunda parte do sermão tem a ver com obediência. A primeira visão de Ellen White, ela vê o povo de Deus nos últimos dias. E o povo de Deus está caminhando num caminho estreito. E o povo de Deus está montado no seu burrinho, no seu cavalo. O povo de Deus está com mochila, está bem vestido. E à medida que ele vai caminhando no caminho estreito, esse caminho se torna mais estreito e mais íngreme. Ao passo que, num determinado momento, as pessoas são obrigadas a deixar os seus cavalos. E muitas pessoas olham e falam assim: não, eu acho que não foi exatamente Jesus que trouxe a gente até aqui. Isso aqui está muito extremista, isso aqui está muito diferente do que estou acostumado, acho que largar a nossa montaria agora não é uma boa decisão. E essas pessoas que não querem largar a sua montaria, elas saem do caminho. E a luz não brilha mais sobre elas. E elas então ficam na escuridão, enquanto um grupo menor continua no caminho. E à medida que eles vão seguindo no caminho, esse povo encontra maiores dificuldades, e cada vez o caminho mais estreito e mais íngreme, ao ponto que chega um determinado momento onde eles têm que largar as suas mochilas e bolsas, porque é impossível continuar no caminho carregando essas coisas. Então eles largam, muitos largam e falam: vamos seguir no caminho. E outras pessoas dizem a mesma coisa do passo anterior, do estágio anterior. Olha, acho que aí é demais. Jesus não está chamando a gente exatamente para isso aí está sendo entendido muito literal, não é bem por aí. Essas pessoas saem do caminho e elas ficam na escuridão, e outras pessoas seguem. Vai chegando um momento em que as pessoas têm que largar os seus sapatos, porque não tem como passar no caminho tão estreito
de sapatos, e elas ficam descalças, e a mesma coisa acontece. Chega num momento onde elas começam a passar de lado, porque o caminho é tão estreito que se passar de frente elas vão cair no precipício. E elas começam a se rasgar nas paredes que estão aqui. A parede, o precipício, o caminho estreito, elas começam a se rasgar e aquela subida é muito íngreme. E elas começam a se machucar, mas ali existe sangue que Jesus deixou ali para mostrar que outras pessoas já haviam passado por aquele caminho. Então essas pessoas prevalecem, avançam e no fim elas veem então um campo verdejante, onde elas passam para o outro lado e finalmente elas estão nas mansões celestiais. O caminho estreito, irmãos, tem continuação. Se nós entramos num ritmo onde nós precisamos ficar vindo à igreja para reforçar princípios elementares da palavra de Deus, onde nós precisamos ficar vindo aqui para reafirmar a nossa fé, para dizer que o Espírito Santo está com a gente mesmo, para dizer que Deus realmente ama a gente, e a gente precisa ficar renovando isso, irmãos. Nós entramos no caminho e não paramos de patinar no começo do caminho. Paulo vai falar sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 5, versos 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14 diz o seguinte: a advertência contra a apostasia. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Falando da nossa situação real, irmãos, olha o peso desse texto, advertência contra a apostasia. Paulo dando uma bronca ali nos Hebreus, falando, vocês precisam ficar vindo na igreja para de novo ouvir que Jesus te ama, para de novo você ir no apelo e aceitar que Jesus te ama. Qual que é o próximo passo? Dê o próximo passo, vire a página, existe um caminho muito longo, muito extenso, aprenda rápido. Eu não sei se você sabe, mas Ellen White diz que nos últimos momentos da Terra, nos últimos anos, os cristãos vivos teriam que aprender em poucos meses o que profetas do passado demoraram anos para aprender. Nós fomos chamados para este momento. Quando Ellen White fala sobre a nossa situação real, ela gosta de apontar um texto que está em Ezequiel 16:49, quando ela está fazendo uma comparação sobre Sodoma e Gomorra e os nossos dias, os dias dela, na verdade. E ela aponta esse texto: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Nós ficamos muito presos ao ponto que os moradores de Sodoma queriam abusar dos anjos que estavam na casa de Ló. E nós imaginamos, bom, enquanto não tiver gente querendo abusar de gente do mesmo sexo na nossa porta, a gente não chegou no nível de Sodoma. E Ellen White fala claramente que nós já, na época dela, ultrapassamos e muito o ponto onde Sodoma e Gomorra foi encontrado como merecedor da justiça de Deus. Irmãos, Sodoma e Gomorra, elas estavam sitiadas no Vale do Sidim. Era uma terra muito fértil. A terra que produzia muito fácil. Então, enquanto a humanidade precisava trabalhar arduamente a vida inteira para ter o sustento, Sodoma e Gomorra plantavam e o fruto vinha com facilidade. Não tinha muita dificuldade. E isso fez com que eles começassem a comer de forma que desagradasse a Deus. Fez com que eles começassem a buscar muito prazer na comida, comer de forma irregular. E o tempo que eles tinham livre, porque eles não precisavam trabalhar tanto pelo sustento, eles começaram a inventar maneiras de se divertir. Ellen White fala que nós ultrapassamos tudo isso já há muito tempo. Ela fala no momento onde não tem Netflix, onde não tem televisão, onde não tem cinema, no momento, está começando o cinema, no momento onde não existe redes sociais, ela fala, o povo pereceu porque ficou inventando maneiras de se divertir. Tem um texto que eu não fui conferir, mas um amigo meu me disse. É o único texto que eu estou citando que eu não fui conferir. Onde diz que Ellen White falou que se alguém de Sodoma e Gomorra acordasse agora e visse o mundo como está,
ia falar que Deus é injusto. Eu creio, irmãos, a minha opinião particular, é que nós não somos destruídos porque no nosso meio existem mais de 10 que louvam ao Senhor. Amém? Sodoma não tinha nem 10, lembra? Sodoma e Gomorra não tinham 10 pessoas que serviam ao Senhor. Então eu creio que nós só estamos de pé porque existem pessoas que não se dobraram para este século, não dobraram os joelhos para esse século. Irmãos, vamos analisar um pouco mais dessas questões. Vamos falar sobre os 8 remédios naturais, algo primordial para o avanço da mensagem. Ellen White diz que a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Ela diz que o Senhor a revelou que não existe como se ter discernimento claro de tudo que Deus quer revelar para nós sem esse preparo com a reforma de saúde. Ela diz que esse preparo é extremamente importante para todos os passos que virão muito em breve, que estão diante dos nossos olhos na terra. E ela tem um momento, quantos aqui conhecem o método do anjo? Já ouviram falar do método do anjo? Tem um momento em que um anjo é enviado por Deus e revela para Ellen White como que as plantas deveriam ser, como que devia ser o cultivo real das plantas. E eu vou resumir muito bem a história. Hoje, se nós, na realidade que nós vivemos, nós nos alimentarmos apenas de alimentos orgânicos da maneira correta, com as combinações corretas, nós vamos ter, no máximo, 10 a 20% dos nutrientes que Deus planejou. No máximo. Se nós comermos só alimentos orgânicos, nós vamos ter, no máximo, 20% do que Deus deseja que nós tenhamos. Satanás sabe que toda essa vantagem tem uma interferência não só física, mas espiritual nas nossas percepções e discernimento da realidade, discernimento do certo e do errado. E ele investe muito nisso. Então, olha a nossa situação. Se a gente vai ter 10 a 20% comendo orgânico e a gente ainda come com os agrotóxicos industrializados, isso aí se potencializa infinitamente. Mas não é o cerne da questão hoje, da mensagem dessa manhã. Mas então, alimentação adequada, nós temos? Não. Ar puro, nós temos? Não. Luz solar, nós temos, a maioria de nós? Não. E a gente sabe agora como que a luz solar, a vitamina D está tão intimamente ligado com a resposta ao Covid. Lá na Amazônia, eu conheci pessoas de várias comunidades que pegaram Covid e nenhuma morreu. Eu imagino que um dos fatores seja a questão do estilo de vida e da luz solar, a vitamina D. Então a vitamina D, conseguimos? Não. Exercício físico adequado, conseguimos? Alguns sim, outros não. Temperança em todas as coisas, irmãos, seja na alimentação, seja no trabalho, a gente consegue? Geralmente não. O que mais os 8 remédios naturais? Descanso adequado. A gente consegue ter descanso adequado? Quantos aqui, não precisa levantar a mão, tá gente, mas quantos conseguem realmente dormir tranquilamente, dormir lá para as 9 horas da noite, que é onde a produção hormonal, o nosso corpo pede? Bom, se nós analisarmos os remédios naturais, nós vamos ver que nós não estamos cumprindo com o que o Senhor falou para nós fazermos nos últimos dias, para nos prepararmos para o que está para acontecer. Irmãos, nós estamos vendo o ápice da guerra entre o bem e o mal. O ápice. O Senhor falou que esse momento vai ser o momento de maior angústia da história da humanidade, onde as pessoas deveriam ter o maior preparo da história da humanidade, onde as pessoas deveriam buscar muito mais do que os profetas, do que os discípulos. E nós olhamos para a Bíblia e vemos uma igreja que ora a noite inteira, que clama pelo poder do Espírito Santo, que sai corajosamente, que estuda a Bíblia durante muitas horas, lares onde as pessoas jejuam, oram, e a gente olha para a gente, e a gente está tão distante disso, imaginando que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Irmãos, quanto às nossas crianças, Dr. Augusto Cury, quantos aqui conhecem Dr. Augusto Cury? Um psiquiatra dos melhores do mundo, o psiquiatra mais traduzido do mundo, se eu não me engano, ele é brasileiro. Ele afirma, irmãos, que as crianças hoje em dia, uma criança de 10 anos, ela tem mais informação na mente dela do que um imperador no auge de Roma. Uma criança de 10 anos tem mais informação na mente dela do que um imperador no auge de Roma. E isso vai ser cobrado. O preço disso vai ser muito alto. Enquanto eu era personal lá em São Paulo, eu atendi umas 6 pessoas que estavam na idade de faculdade, vestibular, entre 18 e 22 anos. Pessoas que tinham muito dinheiro, na sua maior parte, muito. Alguns milionários.
Dessas 6 pessoas dessa idade, 5 faziam uso de remédio controlado. 5 adolescentes e pós-adolescentes de 20 anos, em torno de 20 anos, faziam uso desses medicamentos por causa de tanto estímulo e tanta exigência que eles estão fazendo com a mente deles. Irmãos, no documentário Dilema das Redes, você vê aqui, ali claramente um documentário feito por ateus, boa parte deles, ateus, que criaram as ferramentas do Google, do YouTube, do Instagram, dizerem que eles não deixam os filhos deles terem celular, não deixam eles terem contato com a tecnologia diretamente, dizendo que eles criaram monstros sem perceber que estavam criando monstros, dizendo que essas gerações que estão crescendo neste mundo, a ciência não pode dizer o que vai ser deles adultos. A ciência não tem como prever o que vai acontecer com essas crianças, cheias de estímulos o tempo inteiro. Os gráficos têm mostrado cada vez um número maior de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e suicídio entre crianças e jovens. O gráfico é assim, ó, assim, subindo radicalmente. A Jéssica, minha esposa, quando ela era professora da prefeitura, ela atendeu, eu lembro de irmos em aniversários de alunos dela, várias crianças, e eu lembro de filhos de alunos meus, várias crianças que já na fase de 10 anos estavam usando medicamento tarja preta, irmãos. Nós estamos desconfigurando a criação do Senhor. Satanás tem feito isso no nosso meio, diante dos nossos olhos, e nós não temos sequer discernimento para entender o que está diante dos nossos olhos. Satanás aprendeu, irmãos, em 6.000 anos, a como mascarar todo tipo de pecado. Você sabe que durante a história, teve um momento que Satanás, ele cansou de tentar matar os cristãos, então ele decidiu enganar os cristãos, para que eles não percebessem o que está acontecendo. Eu peço que você olhe com muita atenção agora esse exemplo que eu vou dar para você. Preste bastante atenção. Há um tempo atrás, eu e minha esposa estávamos refletindo em coisas espirituais. E o Senhor nos levou a uma reflexão. Onde? Bem, o açúcar nós sabemos, a ciência fala que o açúcar é uma droga e compara com várias drogas, eu não preciso nem entrar no detalhe disso. Num dia onde devemos comemorar a libertação do povo e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ensinamos nossos filhos a escolherem o tipo de chocolate que eles vão comer. Ensinamos muitas vezes uma fantasia, e se algo é sobrenatural e não vem de Deus, só vem de uma fonte, irmãos, de Satanás. Eu cresci a minha infância inteira, crendo, esperando a Páscoa para eu comer o chocolate que eu mais gostava. Satanás consegue fazer com que nós, que dizemos que não estamos misturados com o mundo, escolhamos exatamente o dia para comemorarmos a ressurreição de Jesus Cristo, para que nosso filho condescenda com o pecado, se farte de tanto açúcar, sinta todo o prazer da carne e creia numa fantasia, seja a Páscoa, seja o Natal. Nós estamos fazendo isso diante dos nossos olhos. Eu cresci num lar cristão e eu não esperava a Páscoa para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, para festejar isso. Eu sabia disso, mas eu esperava o meu chocolate. Nós criamos um sistema onde nós aceitamos tanto paganismo dentro da nossa casa, e nós estamos no meio disso e não percebemos, irmãos. Vocês acham que no povo de Israel, em todo o passado, quando o povo cometia erros drásticos, a gente olha e fala assim, olha só o que o povo fez. Quando a gente está inserido naquela cultura, irmãos, a gente não percebe que aquilo está acontecendo no nosso meio. A gente não tem o discernimento. Por isso que nós precisamos seguir o exemplo do Senhor. Por isso que nós precisamos orar muito, muitas madrugadas, jejuar, nos posicionar, perder amigos, às vezes perder amizade com familiares, pelo nosso posicionamento, mas escolher o que é direito e não escolher agradar os outros, custe o que custar. Aqueles que se misturam com o mundo, texto de Ellen White, aqueles que se misturam com o mundo, considerarão as coisas do ponto de vista do mundo, ao invés de ver como Deus as vê. Em resumo, Ellen White diz que nós estamos muito piores do que Sodoma e Gomorra e precisamos acordar. Romanos 12, verso 2 diz, não se amoldem aos padrões desse mundo, em nada, irmãos.
Não se amoldem aos padrões desse mundo, para que vocês sejam capazes de apreciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse momento onde eu estava lá com o personal, irmãos, eu estava, num determinado momento, buscando alcançar 2 almas, 2 pessoas que eu dava aula, e eu não conseguia fazer com que o evangelho chegasse nessas pessoas, irmãos. Eu vi o evangelho chegando em todas as outras, mas essas 2 o evangelho não alcançava, irmãos. Uma delas, ela costumava invocar espíritos malignos para tomar decisões na sua empresa, para tomar decisões até de que carro comprar. E eu tentava e nada. É claro que eu também falava, não queria enfiar a goela abaixo da pessoa evangelho, certo? E eu comecei a jejuar mais por elas, essas 2 pessoas, que eram de lugares diferentes. Eu comecei a jejuar por elas, irmãos. E um dia eu estava sentado, esperando entre uma aula e outra. Estava num condomínio, jogando um joguinho de celular, esperando entre uma aula e outra. O Espírito Santo me falou assim: larga esse joguinho, porque até esse espaço na sua mente pertence a mim. Quando o Espírito Santo me falou isso, larga esse joguinho, porque até esse espaço na sua mente me pertence. Eu parei, eu refleti um pouco, o que esse joguinho representa? É um entretenimentozinho que eu tenho ali, que me gera um pouco de adrenalina, é um pouco legal, me dá um pouco, eu acho legal, me dá um pouco de satisfação. Eu larguei, irmãos. Eu larguei, o Senhor me deu mais ousadia para pregar o evangelho, e tudo que eu buscava naquele joguinho, seja satisfação, seja adrenalina, o Senhor preencheu comigo, trabalhando mais para o reino de Cristo, com mais ousadia, com mais alegria, com resultados muito mais elevados do que eu tinha naquele joguinho. Amém, irmãos? Passado poucos dias que isso tinha acontecido, eu cheguei, escuta só, sem falar nada, irmãos, orando, clamando e obedecendo. O Espírito Santo falando, é por aqui, então é por aqui. A Bíblia falando, é por aqui, então é por ali. Não vou ser hipócrita, em nada, é isso, é aquilo. Reconhecendo, aprendendo a reconhecer o Espírito Santo. Daria uma bela pregação falar sobre isso, aprender a reconhecer o Espírito Santo. Mas existe um trabalho a ser feito para a gente conseguir aprender a reconhecer. E a parte principal desse trabalho é baixar o volume do mundo para conseguirmos melhorar a nossa percepção da voz de Deus. Eu cheguei um dia, não lembro se era de manhã ou de tarde, que eu cheguei numa dessas aulas, e essa minha aluna virou assim no começo da aula e falou o seguinte: Davi, eu quero saber a verdade, quem é Lúcifer e quem é Deus? E nós passamos a aula inteira conversando sobre coisas celestiais, eu contando a história da redenção. E nós terminamos orando, com ela chorando, e eu falei, o Senhor Jesus preparou esse momento, porque Ele queria que você soubesse disso. Eu estava intercedendo, pedindo para você, para partir de você o interesse, e você está me perguntando hoje. Pouco tempo depois, a outra pessoa, que era uma pessoa que invocava espíritos malignos para tomar suas decisões, que não estava nem um pouco interessada no Evangelho, chegou no começo da minha aula, sentou numa escada e falou assim, Davi, hoje eu estou te pagando para você me falar a verdade. Quem é Deus? Eu não quero ter a aula, eu estou te pagando para você me falar a verdade. Amém? Existe muito poder disponível no jejum, na oração e no posicionamento. Nós não podemos agir como cansados, como descrentes. Isso tudo foi resposta de oração, irmãos. Ela veio para mim perguntar isso como resposta de oração, e nós ficamos, eu e a Jéssica demos vários estudos bíblicos nessa casa. As portas foram abertas para o Senhor. Irmãos, quando o Senhor Deus diz que algo não presta, não é uma opinião. Não é uma opinião, irmãos. Quando o Senhor Deus diz que algo não presta, não é uma opinião. Quando o Senhor diz que algo é bom, não é uma opinião. Mas Davi, é muito difícil eu conseguir me divertir da maneira como Deus fala que é bom, que deve ser a diversão. Então nós precisamos de uma reforma muito grande. Está difícil? Jejua, ora, se posiciona, talvez não seja de uma noite para outra. As armas estão aí. O jejum é a bazuca da guerra espiritual. Existem vitórias que é só com jejum. Irmãos, quando eu comecei a jejuar com mais frequência, há uns 9 anos atrás, eu comecei a perceber que não tinha como eu ter caminhado tanto tempo sem o jejum. E eu demorei um pouco para aprender a como realmente usar o jejum da melhor maneira, como ter a expectativa alinhada e saber o que o jejum realmente significa. Tem um momento, irmãos, onde Ellen White discorre muito sobre vários assuntos, né? Mas tem alguns momentos que ela fala muito sobre jogos, irmãos, sobre a competição. Irmãos, competição
é algo do mundo. É o método do mundo. E nós até hoje, irmãos, muitas vezes estimulamos competições dentro do templo de Deus. Não existe um verso que permite que a gente aja desse jeito. Não existe um verso que permita com que a gente ache que criar competição entre os irmãos é algo favorável ao reino de Deus, irmãos. Lá na Amazônia, numa igreja que a gente estava indo, uma vez perguntaram para as crianças, a Jéssica viu isso, perguntando para as crianças, o que é JA? Por que vocês gostam de JA? Ah, porque a gente joga e ganha chocolate. Quem vence ganha chocolate. Irmãos, na hora que o bicho pegar, na hora que tiver a escolher mesmo entre servir Jesus ou não, quem estudou a Bíblia para ganhar um chocolate, não vai ter maturidade para enfrentar, irmãos. Não vai ter maturidade para enfrentar. Então não adianta a gente passar açúcar no evangelho e falar que ele é docinho, e falar que ele não é difícil, porque na hora do vamos ver, não vai aguentar. Quem não se posicionar de verdade ao lado do Senhor, não vai estar de pé no momento que tem que estar de pé. Não vai ser salvo. Ponto. A palavra de Deus diz tanta coisa em relação a essas coisas, irmãos. Tem um texto que Ellen White diz que ela estava reunida com alguns líderes da igreja e apareceu um anjo que informou a eles que alguns deles estariam vivos na volta de Jesus, não passariam pela morte. Quem conhece esse texto? Alguns conhecem. Então foi revelado através de um anjo que várias pessoas ali estariam vivas. E todos morreram. E o Senhor revelou para Ellen White que Jesus voltaria se aquelas pessoas que tinham se comprometido com Ele tivessem levantado com o posicionamento devido que tinham falado que iam ter para a palavra. Se elas tivessem feito o que deviam ter feito, o Senhor Jesus tinha voltado. E Ellen White termina falando, não sei mais quanto tempo nós teremos que ficar nesse mundo de pecado, porque não se levantam homens e mulheres dispostos a se posicionar do lado da verdade, custe o que custar. Irmãos, isso é muito sério. Essa palavra é para os nossos dias mais do que nunca. A gente ouve sobre a chuva serôdia, sobre o fechamento da porta-graça, os 144 mil, como que as coisas vão acontecer, o decreto dominical. Irmãos, a gente não vai aguentar daqui a pouco, do nada, se enfiar no meio do mato. Mudar tudo que a gente conhece de divertimento, de alimentação, porque você sabe que se você tira aquilo que você está massageado, seja uma série, seja algum tipo de comida, e você arranca aquilo, você muitas vezes não consegue ter paz, não consegue ser feliz, você chega do trabalho cansado, depois de trabalhar muito mais do que devia, segundo a ordem do Senhor, e você quer se sentir melhor, então você come alguma coisa que não deve, assiste alguma coisa que não deve, vai lá e dá play numa produção de Sodoma, pega o povo pagão, dá play numa produção de Sodoma, e é assim que nós terminamos, às vezes, encontrando paz. E nós falamos que se o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor. Irmãos, enquanto nós fazemos essas coisas, o nosso refúgio e a fortaleza são essas coisas. Ninguém vai aguentar se enfiar no mato e ser perseguido, e ver familiares falando contra, e ver filhos, talvez, cônjuges, abandonando, e ver que o tempo está passando e você está no meio do mato, passando dificuldade. Ninguém vai aguentar fazer isso de uma hora para outra. O Senhor falou isso. Isso não vai acontecer, irmãos. Se nós não nos prepararmos, isso não vai acontecer. Próximo texto diz o seguinte, Parábolas de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Quem está esperando para voltar? O Senhor Jesus está esperando. A gente fala muito sobre isso. Estamos esperando Jesus voltar, mas o Senhor que está esperando com que nós nos levantemos. É Ele quem está esperando. No livro Paulo, apóstolo da fé e da coragem, Ellen White diz o seguinte, preste muita atenção nesse texto. Creia nessas palavras, por favor, creia nessas palavras nessa manhã. Santos homens do passado foram reconhecidos e honrados por Deus porque foram fiéis às poucas coisas que conheceram. Somente aqueles que mostram a mesma fidelidade em face de seu maior depósito serão com eles considerados servos úteis e coroados de glória, honra e imortalidade. Irmãos, no Antigo Testamento não existia Antigo Testamento, no Novo Testamento não existia Novo Testamento, hoje a gente tem Antigo, Novo, Espírito de Profecia, mais de 100 livros de Ellen White, mais de 90 traduzidos em português, e eu desafio aqui qualquer um a conseguir abrir qualquer um desses livros de Ellen White e 5 páginas aleatórias e poder dizer, eu vivo à altura dessas 5 páginas.
Eu vivo à altura disso aqui. Eu sou a pessoa chamada para o meu tempo. O Senhor Jesus preparou pessoas, escolheu pessoas para o momento mais crítico da humanidade. Ele não enviou Paulo, ele não enviou Abraão, ele não enviou Moisés, ele enviou cada um de nós. Isso é real. Nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. Se nós não tivermos esse discernimento, nós imaginamos o tempo inteiro que o problema está em um lugar que ele não está. E aí nós vemos alguma coisa acontecendo dentro do nosso povo e a gente fala, o problema está aqui, quando na verdade ele está em outro lugar. O problema está ali, quando na verdade ele está em outro lugar. Muitas vezes nós ralamos para tentar achar um formato para alcançarmos mais pessoas, quando na verdade o problema está em justamente não se viver a mensagem que tem. A nossa igreja, na Europa, nos Estados Unidos, está quase morrendo, não tem mais jovens. As pessoas que vêm, Europa, Estados Unidos, Adventistas do Sétimo Dia, que vêm na igreja no Brasil, eles ficam fascinados com o vigor jovem que ainda existe na nossa igreja. E nós sabemos que ele ainda é pequeno, irmãos. Nós sabemos que podemos fazer muito mais do que isso. No outro texto, Serviço Cristão, página 41, esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo. Ellen White está dizendo que cada vez que nós negamos avançar no caminho e seguir o próximo passo, nós estamos fazendo o equivalente a negar a Cristo lá no começo. É exatamente isso que está dizendo. Lucas 12, 47 e 48, a quem muito foi dado, muito será exigido. Irmãos, nós cristãos do século 21, somos as pessoas mais privilegiadas, que temos mais luz em toda essa caminhada. Seremos os mais cobrados, e especialmente os adventistas do sétimo dia, que têm noção de que Ellen White foi uma profetisa do Senhor e, portanto, tem acesso a essas informações. No livro História da Redenção, presta atenção nesse texto, olha o que Ellen White diz. Todos os que desejarem a bênção de Deus, ela está falando sobre Jacó, ela vem falando aqui sobre a história de Jacó, e depois, sobre o tempo de angústia, ela diz assim, há tão pouco exercício da verdadeira fé, e tão pouco peso de verdade em muitos professos crentes, porque eles são indolentes nas coisas espirituais, não estão dispostos a se esforçar, negar a si mesmos, angustiar-se diante de Deus, orar longa e fervorosamente pelas bênçãos, por conseguinte, não as obtêm. Essa fé pela qual viverão através do tempo de tribulação deve ser diariamente exercitada agora. Aqueles que não fizerem vigoroso esforço agora para exercer perseverante fé estarão inteiramente despreparados para exercer a fé que os capacitará a estar em pé diante do dia da provação. O tempo de angústia, o momento onde não teremos o intercessor, onde estaremos diante de um Deus justo sem o intercessor. Olha a profundidade disso. Irmãos, tem um momento que Ellen White é chamada para visitar uma outra cidade. Tem mais de um momento assim, mas eu vou contar esse. Ela é chamada para ir para uma outra cidade, orar por um irmão da igreja, que tinha um cargo importante, que estava no leito de morte, nos últimos dias dele, e foi pedido para que ela fosse lá orar por cura. E quando ela chegou lá, ela falou assim, antes de orar pela cura dele, eu vou orar no íntimo, ali a sós com Deus, eu quero saber se Deus deseja que eu ore por essa cura, para saber se Ele será glorificado através dessa cura. E quando ela ora por isso, ela tem uma resposta, e quando ela tem essa resposta, ela vai lá para esse senhor, eu não lembro se era um senhor, que idade que era, mas ela chega nesse rapaz e fala assim, olha, eu não posso orar por você, infelizmente eu não vou poder orar pela sua cura. Ele fala assim, como, irmão White? Eu estou esperando você vir de longe, eu sempre trabalhei para Deus. E ela fala assim, o Senhor me mostrou que você acaricia o pecado da masturbação. E por conta disso você está sendo excluído do reino dos céus. E ele falou assim, irmão White, eu lutei a minha vida inteira com isso. Eu jejuei muitas vezes para vencer esse pecado. E ela disse assim, o Senhor me mostrou que você jejuou. E Ele enviou poder para você vencer. Mas você não se posicionou com tanta firmeza como deveria para vencer esse pecado acariciado. Portanto, você está sendo excluído do céu por causa do que você acariciou. Irmãos, em Efésios 5, Paulo fala que ninguém que vive com conversas promíscuas, com coisas indevidas relacionadas à intimidade, e ele descreve mais um monte de coisa, nenhuma dessas pessoas herdará o reino dos céus.
Não é só um pecado, isso vai excluir muita gente do céu. O tempo de graça é agora. O Senhor não vai nos tratar como mimados, por mais que nós fomos mimados. Nós estamos vivendo um momento onde tem teólogos que dizem que é o momento, a geração mais desobediente, mais fraca, que já teve de cristãos na face da terra. Enquanto Deus sempre exigiu que os cristãos se levantassem e corajosamente pregassem, e fossem mortos, e fossem tacados na fogueira, e fossem açoitados, e fossem presos, agora parece que o Senhor está implorando para a gente conseguir mudar alguma coisinha, tirar um decote, ou usar. O Senhor não vai ficar implorando para a gente fazer as coisas básicas. Está lá escrito, irmãos, ou nós olhamos para o modelo, ou nós não olhamos para o modelo. Irmãos, indo para a parte final dessa reflexão, nós estamos parecidos com quem? Porque a igreja primitiva está aqui falando como ela é. Os reformadores, Lutero, Melanchthon, John Hus, está lá, os livros falam como eles eram. O início da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, de várias outras denominações que foram levantadas por Deus, está lá falando como que era o posicionamento do povo de Deus. Se nós, no momento mais crítico, não estamos parecidos com eles, nós estamos parecidos com quem? A não ser com a gente mesmo. Se nós não estamos cada vez mais parecidos com eles, não existe reavivamento, não existe reforma. A gente pode falar quanto a gente quiser disso, mas isso não vai passar de uma teoria. Gálatas 1 diz o seguinte, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Só existe um evangelho, um caminho estreito, um posicionamento. E se nós não acordarmos, nós vamos chegar naquele dia. E eu não sei, eu não tenho aqui capacidade de saber quem está vivendo a altura da luz que tem ou não. Mas se nós não estivermos vivendo a altura da luz que nós temos, nós vamos chegar naquele dia e vamos perceber que nós não passamos de simpatizantes do evangelho. Um gatilho que faz com que a gente entre nessa confusão é a interpretação errada do que o Senhor faz. Muitas vezes nós vemos os milagres e as bênçãos de Deus, e existem milagres e bênçãos dentro do nosso povo, amém? Eu tenho certeza que vocês têm experiências maravilhosas com Deus e elas são reais. Jesus diz o tempo inteiro, eu te amo. Mas nós muitas vezes interpretamos essas experiências como sendo uma aprovação de Deus para o que quer que nós estejamos fazendo. O Senhor Jesus, quando estava na terra, Ele continuou fazendo milagres. E Ele não fez vista grossa para os pecados, para o povo errando. Ele falou assim, eu vou continuar amando, e eu vou continuar curando. E se vocês quiserem ver o erro que vocês estão cometendo, vocês vejam, senão não. Os discípulos se converteram, vocês sabem que a maioria dos discípulos se converteu depois que Jesus ressuscitou. E mesmo antes disso, eles já estavam fazendo milagres e maravilhas em nome do Senhor. Mas eles só se converteram depois. Os milagres não são uma aprovação para o que nós não estamos fazendo. O milagre serve para mostrar, o milagre, a providência serve para mostrar para a gente que nós somos muito amados. Mas nós precisamos virar a página e viver à altura disso tudo. Quando Caim não levou a oferta agradável ao Senhor, ainda assim o Senhor depois o protegeu para não morrer e deu várias outras chances para ele. Se nós não entendermos, não conseguimos interpretar isso e vermos a necessidade de avançar, nós nos colocamos por escolha própria numa situação onde o nível mais elevado que nós vamos alcançar é o de Caim ou de Ló, que demorou para fazer, que perdeu parte da família, que só percebeu tarde demais o que estava diante dos olhos deles. Outro gatilho importante, e eu falo agora para os pais, é acharmos que nós estamos dando a mesma condição para os nossos filhos, vivendo nos padrões desse mundo. Nós olhamos para nós e muitas vezes não percebemos a mornidão que nós estamos. A gente vem de gerações que estão caracterizadas por uma mornidão voltada a um legalismo e a um conservadorismo. E agora nós estamos vivendo gerações que de modo geral, existem várias exceções para a honra e glória de Deus, mas uma geração que de modo geral é uma mornidão pautada em um esquema mais liberal. Então muitas vezes essas duas culturas se chocam, mas ainda assim muitas vezes essas duas culturas não passam de mornidão. Você sabe o que é dito sobre a igreja de Laodiceia? E você sabe quanta gente sabe que nós somos Laodiceia? Vocês são mornos, eu estou pronto a vomitar vocês na minha boca. Vocês acham que são ricos, são pobres. Vocês acham que veem, são cegos. Vocês acham que ouvem, são surdos. Vocês são piores do que os frios.
Nós não podemos correr o risco de estarmos nessa situação. E aí nós muitas vezes estamos nessa situação, e nós pensamos, bom, eu cresci nesse mundo aqui, deu certo, estou na igreja, aqui ó, está funcionando para mim. Se eu criar meu filho nesse esquema, vai dar certo também, vai rolar. Duas variáveis importantes. Primeira, muitas vezes nós não percebemos que nós estamos mornos. E a gente acha que vai preparar, que está preparado porque vai vir por aí. Segunda, nossos filhos não estão crescendo no mundo que nós crescemos. Você cresceu nos anos 70, 80, 90. O seu filho não está crescendo nos anos 70, 80, 90. Ele está crescendo num mundo totalmente diferente, onde até a ciência diz, não vai dar certo. E onde o Senhor diz, não vai dar certo. Saiam disso enquanto há tempo. O Senhor não vai enviar um anjo na casa de cada um aqui para repetir as palavras que Ele já inspirou para que fossem escritas. Ele não vai fazer isso. A escolha é totalmente nossa, que nós nos posicionemos. Eu falei aqui no começo sobre um tipo de evangelismo ousado e com curas, mas eu não quero dizer que todos precisam viver exatamente isso. Existem vários dons. O Senhor deseja que nós sejamos um corpo completo. Porém, a palavra diz que nós devemos buscar os melhores dons, e Deus concede esses dons. Eu não recebi um chamado para fazer o que eu fiz, irmãos. Eu sou uma pessoa totalmente comum, que resolveu seguir uma ordem, só. Isso está disponível para todos nós, e muito mais, porque Jesus Cristo disse que nós faríamos coisas maiores do que a que Ele fez. Irmãos, eu termino essa mensagem pedindo em nome do Senhor, que você escolha avançar com muita vontade. O Senhor Jesus Cristo está muito perto de voltar, e é Ele que está nos esperando, para que a gente consiga fazer o que devamos fazer, e Ele então encontre na terra o povo que realmente se preparou para a volta dEle. Deus seja louvado na vida de vocês. Os dons são diferentes, mas a intensidade, o jejum, a oração, o posicionamento é necessário para todos. Irmãos, eu vou convidar para que a gente fique de joelho para fazer uma oração final, pode ser? Vamos nos ajoelhar mais uma vez diante do Senhor. Santo, santo, santo e amorável Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Altíssimo. Só a Ti que é o Rei do Universo. Senhor, quanto mais nós nos aprofundamos, mais vemos que nós estamos distante ainda do alvo, Senhor. Mas isso deixa claro que a Tua graça é maior do que nós imaginamos anteriormente, Senhor. Isso deixa claro que a Sua misericórdia é muito maior do que nós imaginávamos. Por isso nós Te louvamos, porque o Senhor tem dito através da Sua palavra, das providências que o Senhor faz chegar até nós. O Senhor tem dito, eu Te amo. Eu Te amo demais. Obrigado por nos amar demais. Senhor, essa é uma igreja especial. Nós adoramos, Senhor, de várias formas hoje. Eu peço que em todas as coisas exista um vigor tão forte quanto nós louvamos aqui, Senhor, com a música. Uma música de vigor, uma música viva, louvando o Teu santo nome. Que em todos os aspectos tenhamos esse vigor, essa energia vinda do Senhor, meu Deus. Nós imploramos aqui perdão pelos nossos pecados. Senhor, a Tua palavra diz que nós somos cegos, surdos e mudos. E nós hoje estamos aqui no melhor lugar do mundo, de joelhos aos Teus pés, comprando o ouro do Senhor, para que sejamos ricos, comprando o colírio do Senhor, para que vejamos. Por favor, Senhor, continue fazendo com que todos os Teus propósitos na Igreja do Bosque avancem fervorosamente. Senhor, esse ministério aqui com as crianças, eu já vi, Senhor, crianças serem muito usadas pelo Senhor, crianças que oram com poder, que muitas vezes são usadas para cura para outras pessoas, e eu sei que essas crianças daqui o Senhor escolheu, meu Deus. Isso de preparar as crianças para serem discípulos que estão caminhando, não discípulos que estão parados, é algo que vem do Teu trono. Obrigado por derramar isso na Igreja do Bosque. Por favor, Senhor, fortaleça todos os líderes aqui, que avancem todos os detalhes e se levantem muitos líderes de jejum, de oração, de noites de oração, de jejum fervoroso, de posicionamento, de evangelismo corajoso, de muito, muito conhecimento da Tua palavra, de avanço, para que a gente
participe do que o Senhor está fazendo na terra, porque o Senhor está fazendo um reavivamento muito forte na terra, o Senhor está promovendo um reavivamento, uma reforma muito forte na terra, e nós queremos fazer parte disso, Senhor. Nós queremos ser usados mais e mais. Então, por favor, meu Deus, que todos aqui reconheçam qual é o próximo passo que o Senhor tem nos chamado. Individualmente, como família, como igreja, Senhor. Que haja discernimento e obediência. Sim, Senhor, nós demos o próximo passo hoje. E que o Senhor nos estique, mesmo que doa. O Senhor aumente a nossa fé. O Senhor use todos os recursos para que sejamos aceitos por Ti e para que sejamos vistos como Teus servos aos olhos do céu. Senhor, muitíssimo obrigado por esse amor imenso. Não desista de nós, Senhor, e obrigado porque temos esse lugar para Te adorar. Obrigado por tanto amor e tantas bênçãos. Nós pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui e sobre todas as pessoas que estão doentes em nosso meio, todas as pessoas que têm contato conosco. Que o Senhor pise onde pisarmos, que o Senhor toque em quem tocarmos e que de nós saia poder, como diz a Tua palavra. Encha-nos de ousadia, de coragem e que não esperemos mais para fazer o que o Senhor tem nos chamado a fazer. Nós Te glorificamos. Obrigado pelo Teu santo e bendito sábado. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.